volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 52. Área de um setor circular conhecidas as distâncias dos extremos a uma tangente. O enunciado é o seguinte. Consideremos o setor circular, O, A, B, de raio, R, e de amplitude 90 graus, e uma tangente ao mesmo, no ponto, P. A distância do extremo esquerdo e do direito do setor circular, relativamente à tangente no ponto, P, é respectivamente 8 e 4 unidades de comprimento. Calcular a área do setor circular. Podemos visualizar o setor circular, O, A, B, de amplitude igual a 90 graus, e uma tangente no ponto, P. No GeoGebra temos vários seletores. O seletor raio para definir o raio do arco de circunferência do seletor circular, no nosso caso igual a 20 unidades de comprimento. E o seletor alfa para definir a amplitude do setor circular, no nosso caso, uma amplitude de 90 graus. As distâncias do extremo esquerdo e do extremo direito do setor circular, relativamente à tangente no ponto, P, são respectivamente 8 e 4 unidades de comprimento. Fazendo variar a posição do ponto, P, no arco de circunferência do setor circular, fazemos variar as distâncias aos seus extremos. Vejamos então dinamicamente as variações no setor circular e na tangente, quando fazemos variar os valores do raio e amplitude do setor circular, e do ponto de tangência, P. Temos o setor circular e a sua tangente no ponto, P. E o ponto, M, é o ponto médio do arco da circunferência, A, B, do setor circular. Traçando a perpendicular à tangente, pelo ponto, A, ou seja, extremo esquerdo do setor circular, podemos calcular a distância, que corresponde ao comprimento do segmento de reta, A, E, definido entre o extremo, A, e o P da perpendicular, E. Traçando a perpendicular à tangente, pelo ponto, B, ou seja, extremo direito do setor circular, podemos calcular a distância, que corresponde ao comprimento do segmento de reta, B, F, definido entre o extremo, B, e o P da perpendicular, F. Dinamicamente no GeoGebra, podemos ver o setor circular, e a variação com a alteração da sua amplitude. A tangente no ponto, P, e quando este coincide com o ponto médio do arco de circunferência, o ângulo definido entre o raio nesse ponto e os extremos, é igual a metade da amplitude do setor circular. E depois temos a perpendicular à tangente que passa pelo ponto, A, bem como a perpendicular à tangente que passa pelo ponto, B. De acordo com o enunciado, as distâncias dos extremos do setor circular à tangente, são respectivamente, 8 e 4 unidades de comprimento. Para isso, vamos procurar a posição do ponto, P, no arco de circunferência do setor circular, para que as distâncias tenham esses valores. Tirando uma paralela à tangente, passando pelo vértice do setor circular, podemos definir dois triângulos, cuja relação métrica permitirá calcular o valor do raio R. Temos então dois triângulos. A azul, o triângulo O, A, H, e a verde o triângulo O, B, G. Se o segmento de reta O, P, isto é, o segmento definido pelo vértice do setor circular e o ponto, P, de tangência, é um raio do setor circular, então os segmentos de reta, H, E, e G, F, têm uma medida de comprimento igual ao raio, R. Se o comprimento do segmento de reta, H, E, é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta, H, A, e A, e sendo o comprimento deste igual a 8 unidades de comprimento, então o segmento de reta, H,
A é igual a R menos 8. Do mesmo modo, se o comprimento do segmento de reta G, F, é igual à soma dos comprimentos dos segmentos de reta G, B, I, B, F, e sendo o comprimento deste igual a 4 unidades de comprimento, então o segmento de reta G, B, é igual a R menos 4. Pelo critério de semelhança A, os triângulos O, A, H, I, O, B, G, são semelhantes. Desta semelhança temos a seguinte relação de semelhança. H, A, está para O, G, assim como O, H, está para G, B, e ainda O, A, está para O, B. Destes 6 termos, 2 deles são desconhecidos, o valor de O, G, e de O, H. Mas pelo facto de O, A, ser igual a O, B, e iguais a R, a razão O, A, sobre O, B, é igual a 1. O que significa que os triângulos O, A, H, I, O, B, G, são mais do que semelhantes. São iguais, pelo que O, H, é igual a G, B, I, O, G, é igual a H, A. Então, para calcularmos o valor de R, será necessário recorrermos a um dos triângulos definidos. Vamos escolher o triângulo O, A, H. Aplicando o teorema de Pitágoras, obtemos 2 valores para o R. 24. Contudo, o valor 4 é descartável, porque se R fosse igual a esse valor, os catetos de comprimento R menos 4 seriam nulos, o que não é possível, porque deixaríamos de ter os triângulos O, A, H, I, O, B, G. E os catetos de comprimento R menos 8 seriam negativos, o que não é possível porque não existem comprimentos negativos. O valor de R é então igual a 20 unidades de comprimento, e a área do setor circular é então igual a 100 π unidades de área. Podemos então visualizar no GeoGebra o setor circular O, A, B, de raio igual a 20 unidades de comprimento, e de amplitude igual a 90 graus, portanto 1/4 de círculo, e uma tangente ao mesmo setor circular, no ponto P, de tal modo que as distâncias dos extremos à tangente são respectivamente 8 e 4 unidades de comprimento. Alterando a posição do ponto P, ao longo do arco de circunferência do setor circular, podemos confirmar a alteração das distâncias dos extremos à referida tangente. Também podemos confirmar que, mantendo a posição do ponto P e reduzindo o diâmetro do setor circular, as distâncias dos extremos também diminuem. Vejamos uma outra variante, em que os valores das distâncias aos extremos são números inteiros, em que o raio é 15 unidades de comprimento e as distâncias são 6 e 3. Retomemos então os nossos valores. Raio igual a 20 e distâncias dos extremos à tangente, iguais a 8 e 4.